Olá pessoal, eu sou Denise Dias do Terapia Prática e eu vou falar agora com vocês sobre ter ou não ter filhos. É uma coisa incrível, né? A gente cresce, estuda, trabalha e se você é solteiro ou não, todo mundo cobra que você tenha filhos. Se você namora, já começam a pensar quando vai ser o casamento. Se você se casa, já começam a perguntar quando vai nascer o primeiro filho. Você está grávida do primeiro filho, todo mundo pergunta quando virá o segundo filho. O primeiro filho mal nasceu, já começam a perguntar sobre o segundo filho. Aí você tem o segundo filho, muitas vezes continuam perguntando, fazendo pressão se virá um terceiro filho. Entre o segundo e o terceiro filho, começam a te pressionar perguntando se vocês vão fechar a fábrica ou não. É uma cobrança constante e pesada da sociedade. Eu digo pesada porque, para começo de conversa, ninguém é obrigado a querer ter filhos. Pois é, já parou para pensar nisso? Ninguém precisa querer ser mãe. Ninguém precisa querer ser pai. E uma mulher não é menos mulher só porque ela não tem filhos. Um homem também, o cara não é menos homem só porque ele não quer ter filhos. Mas as pessoas julgam, as pessoas cobram o tempo todo. E quem é mais cobrado em relação a ter filhos ou não é a mulher. Por quê? Porque nós mulheres temos validade para decidir se vamos ou não ser mãe. Nós mulheres temos que pensar no nosso relógio biológico. Por mais que a medicina esteja sim avançada, é muito difícil mesmo uma mulher lá pelos seus 45 a 50 anos conseguir garantir que ela vai ter sucesso numa gravidez, mesmo se for via reprodução assistida, inseminação artificial, fertilização in vitro. Porque existe a tecnologia, o avanço da ciência, o avanço da medicina versus algo muito poderoso, que é a natureza. A medicina avança, mas a natureza ainda domina. O que é natural, o que é fisiológico, ainda domina. Muitas pessoas conseguem ter os seus filhos tardiamente, depois dos 45, lá pelos 50 anos, com muita ajuda da medicina. Eu acho isso fantástico. Só que a grande maioria que deixa isso para mais tarde não consegue. Porque a medicina evolui, mas precisa que a natureza contribua junto com isso também. Agora, pensando na grande maioria das pessoas que quer ter um filho, a grande maioria que quer ter filho, que quer ser mãe, que quer ser pai, quando é a hora certa para isso? A nossa sociedade coloca 1000 obstáculos para isso. A sociedade cobra, mas também exige qualidade. A família pressiona. Então é muito difícil hoje em dia você bater o martelo sobre essa decisão. Então, primeiro vem os estudos. Depois vem o emprego. Depois vem o emprego com mais qualidade, com mais possibilidades financeiras, para você ter a sua casa própria, para você conseguir pagar escola para o seu filho, convênio médico, todos os custos que uma criança precisa de verdade, precisa de fato. Ok, só que muita gente tem filho e nem todos colocam a criança na escola particular. Há aquelas pessoas que seguem todo o protocolo social, conhecem uma pessoa, namoram por alguns anos, se noivam, se casam, passam um tempo juntos de recém-casado, logo planejam o primeiro filho, engravidam e assim vai. Um era uma vez, com felizes para sempre, com tudo certinho ao longo da história. Só que para muita gente, para a grande maioria, o caminho não é tão protocolado, não acontece tão assim certinho como é o esperado e exigido socialmente. Muita gente, o que faz? Vai na balada, conhece uma pessoa, tem uma noitada, pá, engravidou.
Foi um filho não desejado. Tá, só que foi uma escolha. Isso também é uma escolha. Quando você sai por aí, ou quando você conhece uma pessoa, mal namora e já engravida sem nem conhecer a pessoa, isso é uma escolha. Correr o risco disso acontecer é uma escolha. Em alguns casos, o relacionamento até dá certo. Mas quando é algo assim mais imaturo, com uma postura de comportamento, com uma certa dose de irresponsabilidade, a gente sabe que na prática, na maioria das vezes, o relacionamento não dá certo. Só que isso, repito, é uma escolha. É como, por exemplo, a gente costuma dizer, existe o suicídio e existe o suicídio branco. O que é? O suicídio indireto. Por exemplo, a pessoa que quer se suicidar vai lá e pula do 20º andar. Não tem erro, né? Ela pula, pá, caiu lá embaixo, morreu. Com garantia de morte. Agora, a pessoa fala, eu não vou me matar. Mas daí ela toma todas na noitada, na night, na balada, toma todas e sai a 120 por hora. Às 4 da manhã, não para em sinal nenhum, ela pá, bate num poste, capota o carro, morre. Ou ela fica tetraplégica, por exemplo. A gente chama isso de suicídio branco. Então, tem as suas decisões diretas, consciente sobre o que você está fazendo, e tem as suas decisões indiretas, inconsciente sobre o que você está fazendo. Então, tem a escolha direta, consciente sobre ter um filho. Eu quero ter um filho. O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que eu preciso? O que eu quero? Até onde eu vou? Com alguém ou não? Como que eu vou fazer isso? Mas eu quero ter um filho. E isso é uma decisão, um passo a passo consciente. E tem o eu quero ter um filho de modo indireto. Até mesmo, se eu engravidar, depois eu lido com isso. Como se um filho fosse, né, um bonequinho, um bibelô, um joguinho, uma bolinha de fazer massagem. Entendeu? Então existe, de novo, a escolha direta, consciente, e a escolha indireta. E quando muita gente na nossa sociedade hoje em dia sai por aí fazendo filho sem pensar, nas entrelinhas, também é uma decisão, porque é uma escolha ter aquele tipo de postura. É uma escolha correr o risco. E daí tem a consequência de tudo isso, né? Aí tem gente que vai para a área do aborto. Aí tem um aborto bem sucedido, tem um aborto mal sucedido, com sequelas na criança, tem um aborto, né, a tentativa de aborto que não é bem sucedida e graças a Deus então não dá sequelas na criança por conta disso, mas sempre vai ter aquelas sequelas emocionais daquela relação, daquela mãe com aquela criança, daquele pai com aquela criança, de uma relação irresponsável, de um não desejo. Então, querer ter um filho hoje deveria sim ser um ato com muita responsabilidade, de rédeas nas mãos, de saber o que está fazendo. Afinal, eu costumo dizer muito que ter um filho não é ter um sapato, né? Você vai na loja, você experimenta o sapato, tá doendo aqui, eu sou mestre em fazer isso. Tá doendo, tá apertado, vou levar. Qualquer coisa, lacei um pouco, eu devolvo amanhã. Pois é, mas depois que você tem o filho na sua barriga, é complicado destê-lo, vamos dizer assim, né? Bom, e aí, quando é a hora certa para ter um filho? Estudo, trabalho, dinheiro, relacionamento. Hoje em dia, na nossa sociedade, você se forma na faculdade, lá pelos 23, 25 anos. Seu primeiro emprego mal paga as suas contas. Quando paga as suas contas? Aí você se casa. Geralmente, na maioria das pessoas, não nos que têm de fato uma situação financeira privilegiada. Esses daí são exceção na pirâmide da nossa sociedade aí socioeconômica brasileira. Mas na maioria das situações, o que um casal em torno dos 30 anos de idade ganha juntos
Também paga as próprias contas com certo aperto, sobra pouquinho para o conforto. Imagina que eu vou ter filho agora? Eu não tenho condição para isso. Eu não quero ter filho para ter que ficar em posto de saúde do Brasil, esse ensino público que não presta de modo geral, etc, etc, etc. Não, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver dinheiro. E nisso o tempo passa, a mulher está cada vez mais envelhecendo, passa dos 35, passou dos 35, o que acontece com a mulher? Ei, alerta, sirene na cabeça, parece uma ambulância, ué, ué, tá na hora de ter filho. Se a mulher começar a parar para pensar nisso, quando ela atingir os 40 anos, biologicamente falando, fisiologicamente falando, ela não sabe se ela vai conseguir engravidar com 40. Ah, mas da medicina, já falei sobre isso, hein? Ah, mas da tecnologia, o avanço, já falei sobre isso. Funciona em muitos casos, mas também não funciona em muitos casos. Ou quando também funciona em muitos casos, acima dos 40, a pessoa primeiro passa por aborto, porque tentou engravidar e perdeu, ou passa por 3 fertilizações, 3 inseminações, é um gasto danado em tratamento de reprodução assistida para conseguir engravidar, algo que ela poderia ter feito naturalmente com seu companheiro, com seu marido, uns anos antes. Só que não foi possível porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Essa é a grande cobrança de hoje. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Porque tem que ter dinheiro, né? De fato, tem que ter um certo dinheiro. Ok, mas se você sempre colocar o dinheiro acima disso, você nunca vai ter filho. Porque também acontece o seguinte, é uma bola de neve, é um efeito dominó. Quanto mais dinheiro a gente tem, a nossa condição social melhora, a gente quer sair daquela casa e comprar uma casa nossa. Aí a gente quer sair daquela casa nossa e comprar uma casa melhor nossa. Aí as nossas roupas mudam, nossas viagens, nossas férias mudam, nosso carro muda. Então, o que eu aconselho, o que eu oriento para quem realmente quer ter filho é não perca, principalmente para as mulheres, não percam a idade biológica para isso, a idade cronológica. Ah, Denise, quando eu chegar nos 40, começa a pensar. Não faça isso. Porque quando você chegar nos 40, você pode descobrir que você tinha alguma dificuldade para engravidar, que se você tivesse descoberto aos 30, aos 32, você teria tratado e teria conseguido ter um filho biologicamente seu, se assim é o seu desejo. Outro ponto que muita gente fica esperando para sempre também é o par ideal. O par ideal. Só que daí a pessoa não pode ter defeito nenhum, né? A pessoa tem que ser a princesa perfeita. A mulher não pode ter chatice nenhuma pro cara. A mulher não pode reclamar de nada, senão o cara também não quer saber dela. E o cara também não pode dar uma pisada a bola fora, não pode querer jogar um futebol com os amigos do meio da semana, nunca pode passar um pouquinho do ponto em relação a um assunto ou outro. Todo mundo quer alguém perfeito. E daí você nunca acha essa pessoa perfeita. Nunca acha, nunca acha. E daí você fica na dependência disso para ter o seu filho. Até que vai chegando uma hora, você fala assim, quer saber? Ah, vai com esse mesmo. Ah, vai com ela mesmo. Ah, já tô há tanto tempo. Ai, cansei da gandaia. Ai, cansei de tudo isso. Quer saber? Ai, a próxima que chegar na minha fila vai. O próximo cara que chegar na minha vida, quer saber? É com ele que eu vou ter um filho, não quero nem saber, vai. Pois é. E daí é um vínculo eterno, porque aquela criança vai unir vocês de uma forma ou de outra. Você gostando ou você não gostando. Então eu penso que as pessoas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade na questão sobre quando ter um filho, se de fato quer ter um filho, e eu repito aqui, ninguém é menos gente, ninguém é menos humano
só porque não tem filho. Aliás, por exemplo, várias amigas minhas, amicíssimas do meu coração, que não têm filhos, que não querem ter filhos, algumas ainda estão numa idade que é possível ser mãe, mas elas não vão ter, não querem. E nem por isso eu deixo de ouvir os conselhos, as opiniões, os pitacos dela em relação a mim com o meu filho, por exemplo. A pessoa não se torna menos digna de dar palpite só porque ela não vive aquilo na pele. É claro que quando a pessoa vive aquilo na pele, muitas vezes ela pode mudar a opinião, abrir a cabeça. Todo filho, de fato, deveria nascer fruto de uma decisão consciente, responsável, com muito amor dentro daquela mãe, dentro daquele pai? Sim, é lógico, esse é o ideal, né? Todo filho deveria nascer com todos esses pré-requisitos de desejo, de possibilidade, de planejamento. Mas na prática, não é isso o que acontece. Então, eu, Denise Dias, espero que aqui no Terapia Prática eu possa ajudar você com as milhões de dificuldades que existem nesse mundo do ser mãe, do ser pai. Um abraço e até a próxima.